Fala pessoal, Ale Zampieri, esse aqui é mais um Glebe Rocks na área, terceiro vídeo do canal, e o fato de ser o terceiro vídeo, sem querer, ele me ajudou a escolher. Eu tenho uma lista com os assuntos dos próximos vídeos que eu quero gravar aí, pra gente continuar trocando essa ideia sobre música aí, mas o fato de ser o terceiro vídeo, ele me ajudou a escolher qual seria o assunto de hoje, que são os terceiros discos das bandas, né? São grandes terceiros discos das bandas. Quando a banda está lançando o seu terceiro disco, critério que eu estou utilizando aqui, eu não estou considerando como lançamento EPs, discos de B-sides, ou claro, discos ao vivo também. Eu acho que isso é uma categoria que deve ser analisada separadamente. Uma hora eu vou fazer vídeos também sobre grandes discos de B-sides ou meus EPs prediletos, mas isso é assunto para outro vídeo, né? E já vou avisando vocês, esse vídeo ficou muito pequeno, a lista é muito grande, eu fiquei realmente impressionado com a quantidade de discos que são os terceiros discos dessas bandas, que são excelentes. Se eles não são os melhores, com certeza eles estão entre os melhores das bandas, e eu fiquei realmente impressionado. Então vão haver outros vídeos, esse vídeo vai ter continuação, pelo menos mais umas 2 partes, eu acredito. E eu não sei quanto a vocês, mas eu detesto ficar preso em fórmulas, né? Então eu ia começar a gravar, também pensei, puxa, mais 10 discos, mais 10 bandas, terceiro vídeo vou acrescentar mais 3, hoje a gente já vai falar sobre 13 discos, né, pra cobrir uma parte um pouco maior. Propositalmente também eu separei bandas, eu misturei bandas velhas, bandas novas e estilos também, porque é do jeito que eu gosto não gosto de fazer só sobre uma coisa, só sobre outra, eu tô sempre ouvindo muita coisa misturada, que é assim que eu gosto, pelo menos é assim que funciona pra mim, né? Então eu misturei tudo propositalmente, não quer dizer que esse primeiro vídeo estão os meus prediletos, inclusive eu deixei 2 prediletos de fora, porque eu já comentei sobre eles no Top 10 Discos da Vida, que foi o primeiro vídeo do canal. Eu comentei sobre o Faith No More e o Smashing Pumpkins, 2 dos meus discos prediletos de todos os tempos, mas eu já falei sobre eles, então não tinha por que eles aparecerem aqui de novo. Vamos dar um tempinho, uma hora eu volto a falar sobre eles. E é isso, pessoal, eu espero que vocês gostem da lista e vamos conferir então quais são os 13 discos que eu deixei para esse primeiro vídeo. E a gente abre essa lista aqui indo para 1971. Uma das discussões aí, ou conversas que a gente sempre encontra por aí é quais são as origens do metal, né? Qual é a banda percussora, quem inventou o metal, né? Na minha opinião, disparado, é o Black Sabbath. Eu estou falando do terceiro álbum deles, o Master of Reality, um disco que abre com Sweet Leaf, tem After Forever, tem uma das minhas faixas prediletas de todos os tempos da banda, Children of the Grave, tem uma parada muito boa também, que muita gente não comenta muito, que é Solitude, e a última música, Into the Void. O disco é curtinho, ele tem 34 minutos, mas tem 2 faixas instrumentais, mas ele passa rapidinho ali, condensado, é praticamente uma cartilha do heavy metal pesado ali. O Black Sabbath continuou ainda com sua fábrica de riffs ali, né? E é isso, uma das bandas mais influentes de todos os tempos, e não poderia de jeito nenhum estar de fora. Eu estou falando do Black Sabbath Master of Reality. 1977, mais uma das bandas da minha vida, então por favor, não me peçam para escolher um disco dessa banda, mas eu entendo perfeitamente porque muita gente tem como esse disco o seu predileto dessa banda, né? Eu tô falando do terceiro álbum dos Ramones, Rocket to Russia, né? O clássico, né? Na verdade é o segundo disco que eles lançaram em 1977, eles já tinham lançado o segundo disco deles no início de 77, aí no final eles lançam esse Rocket to Russia. Como eu disse, eu entendo perfeitamente, porque muita gente gosta muito dele, tem como seu predileto. Só para destacar algumas faixas, Screeching Hope, Rockaway Beach, I Don't Care, que é uma das minhas prediletas, China is a Punk Rocker, Teenage Lobotomy, e ainda tem Surfing Bird, ou seja, é praticamente um Ramones mania, né? Mas é o Rocket to Russia. E Ramones pra mim é uma das bandas da minha vida, é difícil pra mim escolher realmente um disco, mas com certeza esse é outro destaque, Rocket to Russia, Ramones. Agora a gente vai para 1985, porque esse disco foi lançado em 85, mas a gente vai pular para 87, que é como esse disco chegou até mim, né? Eu conhecia 3 músicas que eu ouvia direto no rádio, eu tô falando Perfect Kiss, Blue Monday, uma das minhas prediletas, e Bizarre Love Triangle. E então, na época eu estava na escola e tinha um amigo secreto, e eu pedi de amigo secreto um álbum do New Order, né? Desnecessário dizer, na época não tinha internet, não tinha Google, então era impossível, você não tinha uma biblioteca de acesso para você procurar e ver
a discografia da banda, quais eram as músicas. Claro, eu sempre li a revista Bis, ela ajudava bastante nesse sentido, mas ainda assim, com relação a discografias, era impossível você descobrir assim, você não tinha um material para consultar, né? Então eu pedi de amigo secreto sem especificar um disco de New Order. Muito provavelmente a pessoa foi comprar o disco, chegou lá, viu que o disco de lançamento da época era o Substância, era um álbum duplo, então valor dobrado, né? E a pessoa acabou comprando o Low Life, que é o terceiro álbum do New Order. Eu confesso que quando esse disco chegou até mim, na hora eu nem percebi, fiquei todo feliz. Quando eu cheguei em casa eu fui olhar as faixas e eu só conhecia Perfect Kiss, não tinha nem Blue Monday, nem Bizarre Love Triangle. Eu fiquei um pouco decepcionado, mas essa decepção passou assim que eu coloquei a agulha no vinil. Love Vigilance, a faixa de abertura, já me ganhou ali. Eu falei, caramba, então essa banda é muito boa mesmo, né? Imagina os próximos discos. Depois eu conheci, claro, eu tive o Substance, que eu comentei lá no Top 10 Discos da Minha Vida. Love Vigilance, a própria Perfect Kiss, que era a única música que eu conhecia até então. A Sunrise, que é uma música um pouco mais pesada, mas é muito boa. Outra das que acabou virando uma das minhas prediletas, Subculture, é um outro dos destaques desse disco. O New Order, ele tem os dois primeiros discos que eu acho até bons também, mas eu gosto bastante, para dizer, a partir daqui mesmo. Acho que daqui pra frente eles encontraram a sua personalidade, conseguiram sair um pouco das sombras aí do Joy Division, não que isso fosse mal, mas eles tinham que evoluir, tinham que se transformar em outra banda, já que eles não tinham mais o gênio Ian Curtis, né? E eu acho que a partir daqui eles encontraram o seu caminho propriamente dito. Esse aqui é o New Order Low Life. E se eu pedir para vocês, por favor, não me fazer escolher um disco do Ramones, com certeza mais que absoluta também não me falem para pedir escolher um disco dessa banda, né? Eu tô falando de 1986, o preferido de muita gente, uma das obras-primas sem dúvida nenhuma, Master of Puppets, Metallica, né? Battery, The Thing That Should Not Be, um dos destaques para mim, Welcome Home, Sanitarium, né? O disco, na verdade, ele é de ponta a ponta excelente, com certeza é uma das obras-primas da banda. O que eu não consigo realmente é escolher entre Master of Puppets, Ride the Lightning, Kill 'Em All ou o próprio Black Album, apesar de ser até um outro estilo de som até, mas para mim os quatro são impecáveis, para mim é impossível escolher um deles, né? O Kill 'Em All é um pouquinho mais roots, assim, um pouquinho mais raiz, um pouquinho menos, uma produção um pouquinho inferior, então talvez eu ficaria na dúvida entre o Ride the Lightning e o Master of Puppets. Também considero bastante o Black Album pelos motivos que eu falei lá no Top 10 Discos da Minha Vida, mas enfim, essa é uma discussão que qualquer escolha tá certa. Esse aqui é o Metallica Master of Puppets. 1988, e do thrash do Metallica a gente atravessa os estilos musicais, vai para outra praia completamente diferente, outro estilo, né, do jeito que eu gosto mesmo de quebrar os padrões aí. E eu vou falar do Pet Shop Boys Introspective, né? Terceiro disco, Pet Shop Boys, que na minha opinião eles têm o melhor disco de estreia dessa galera do synth pop, né? Eles não são necessariamente a minha banda predileta, eu ainda prefiro o New Order e o Depeche Mode, mas eu acho que como discos de estreias, eu acho que o Pet Shop Boys ele saiu na frente. Eu acho o disco de estreia deles melhor do que o disco de estreia do Depeche Mode, melhor do que o primeiro disco do New Order e até do Duran Duran também, mas o Introspective também é um ótimo disco. Tem uma das minhas faixas prediletas, que é Left My Own Devices, mas também tem Always On My Mind, Domino Dancing, que foi um grande hit, I Want A Dog, que eu gosto bastante também. E outra peculiaridade desse disco, que quando eu comentei sobre o Substance, né, eu comentei sobre aquelas versões estendidas, então no Introspective também todas as músicas são gigantes. O disco tem 6 músicas só, 3 de cada lado. Quando saiu o vinil aí, as músicas são grandes mesmo, mas eu adoro essas versões estendidas aí. E com certeza esse é mais um dos destaques, Pet Shop Boys Introspective. 1993, e quem acompanha o canal já sabe que essa aqui, apesar de ter 3 vídeos, esse aqui é o terceiro, quem assistiu os outros 2 vídeos já sabe que essa aqui é uma das minhas bandas prediletas da minha vida aí. Eu tô falando do Nirvana In Utero, mais um daqueles casos que, como eu comentei lá no Top 10 da minha vida, não me peça para escolher entre o Nevermind e o In Utero, porque eu acho os dois impecáveis mesmo. Eu nem vou destacar nenhuma música desse disco, porque eu acho ele bom de ponta a ponta. Eu estou desconsiderando o Incesticide, porque o Incesticide, na verdade, ele é uma coletânea de B-sides, né? Ele tem radio sessions, tudo, então ele não é um disco de músicas próprias. Esse aqui é o terceiro e, infelizmente, o último disco do Nirvana mesmo. Não poderia deixar de fora dessa lista de jeito nenhum. É uma das minhas bandas da minha vida mesmo. Esse aqui é o Nirvana In Utero.
1997, e se tem algumas bandas que eu não consigo definitivamente escolher qual o melhor disco, esse aqui pra mim é fácil. Eu tô falando do OK Computer, do Radiohead, né? Paranoid Android, No Surprises, Karma Police, uma das minhas prediletas que é Lucky, que se não me engano nem foi single. Pra mim aqui os caras acertaram a mão, eles estavam na medida certa entre o experimentalismo e o rock ainda, mantendo um pouquinho da tradição do primeiro e segundo disco, né? Mas também experimentando e ousando bastante. As músicas são bem diferentes do The Bands, né? Que também tem seus clássicos, também tem seu mérito. Pra mim, depois daqui, a banda começou a ir um pouco além do que eu curto, assim, de experimentalismo, de som eletrônico. Apesar de eles terem bons discos e eu gostar de algumas músicas que saíram depois, eu fui no show aqui em São Paulo, foi muito bom. Mas o auge da banda, por minha opinião, pro meu estilo de som, é esse aqui. Esse é o Radiohead, OK Computer. 1998, mudando completamente de novo de estilo, indo para um estilo totalmente diferente do que eu falei até agora. Se esse aqui não é o meu disco predileto da banda, com certeza tá entre os 3 ou 5 discos ali no máximo, assim, que eu mais gosto dessa banda, apesar de gostar dos lançamentos dela até hoje. Eu tô falando do Korn, né? Follow the Leader. Vou destacar, apesar de Freak on a Leash ser um single óbvio, todo mundo gosta bastante, God the Life, que esse assim também é um dos meus prediletos, eu vou destacar It's On, Dead Bodies Everywhere, Reclaim My Praise, que são 3 músicas que não são singles, mas eu gosto bastante. Eu acho um puta discaço, um dos melhores discos desse estilo, na minha opinião, apesar de gostar bastante do primeiro de estreia também. O Life Speech eu acho um pouquinho inferior, mas eu gosto bastante. Mas esse aqui eu acho que os caras subiram de nível também. Esse é o Korn com Follow the Leader. Agora a gente vai para 1999 e mais uma daquelas bandas que a gente não queria que acabasse, queria que eles estivessem aí até hoje, se bem que eles estão para voltar aí, pelo menos ao vivo, mas eles não gravam mais há muito tempo. Eu tô falando do Rage Against the Machine, The Battle of Los Angeles, né? Eles têm, é o último disco na verdade da banda, eles lançaram um 4º disco, mas é um disco de covers, apesar de ser um disco muito bom também, ele tem covers bem inusitadas que vai do Divo até Rolling Stones, é um bom disco também, mas de músicas próprias. Esse aqui é o 3º e último disco, ou seja, a banda lançou 3 discos de músicas próprias, os 3 são impecáveis, né? Eles tiveram uma excelente estreia, o Evil Empire também, o segundo é muito bom. E esse aqui eu achei até melhor do que o Evil Empire, eu acho que eles subiram um pouco de nível, a produção deixou ele um pouco mais pesada. Tem Testify, Sleep Now in the Fire, uma das minhas prediletas, que é Guerrilla Radio, mas o disco inteiro é mais um daqueles discos que você ouve de ponta a ponta, também é excelente. Não tem como falar que é um dos melhores, porque a banda tem 3 discos e mais um de cover, mas é um puta descasso também, uma puta banda que faz muita falta. Eles vão voltar pelo menos para fazer alguns shows, eu queria que eles estivessem gravando ainda e se mantendo nativa pra valer aí. Esse é o Rage Against the Machine, The Battle of Los Angeles. Agora a gente vai pro ano de 2000 e a gente vai pra praia do New Metal, mas New Metal assim como o Grunge, né, e vários outros estilos musicais, na verdade, são estilos musicais ou rótulos que a gente utiliza, ou que a imprensa cria, a mídia cria pra rotular as bandas de certa forma, só que quando a gente vai analisar as bandas que fazem parte desses cenários, elas até têm alguns elementos em comum, mas no fundo elas são também bem diferentes entre si, têm as suas personalidades. As boas bandas têm as suas personalidades e quebram esses padrões do estilo, né? E uma das bandas com uma variação maior, justamente por ter uma influência grande, uma gama grande de influência também, e um dos destaques desse estilo para mim, uma das minhas prediletas, fácil, eu tô falando do Deftones, White Pony, né? A parede de ensaio dos caras, se você pegar algumas fotos e procurar na internet aí, tem posters que vão do Iron Maiden e do Smashing Pumpkins, ou seja, exatamente aquele tipo de coisa que eu gosto, sem muitos rótulos, só sonzeira nas influências deles, então eles acabam usando realmente isso nas músicas. Eles já tinham uma estreia excelente com o Adrenaline, subiram de nível na minha opinião com o Round the Fur, que é melhor ainda, e aqui os caras lançaram um puta disco também, excelente. Changes, que é o primeiro single, é um dos destaques. Outra música que eu destaco também é Knife Party, que é uma das minhas prediletas. Eu acho que ela deveria ter sido single. É uma música que fez muito sucesso desse disco também, é Back to School, mas ela não tem nessa versão. Depois eles reeditaram o disco, colocaram essa música também, tem até um videoclipe legal, tudo. Mas também está entre os meus álbuns prediletos da banda. Mas a banda é boa até hoje, parece que eles têm um disco pronto aí, mas vamos ver quando é que eles vão lançar, né, com tudo isso que está acontecendo. Mas é isso aí, uma das melhores bandas no estilo para mim, fácil, e eu gosto muito dessa banda. Esse é o Deftones, White Pony.
2001, e eu não sei necessariamente se alguns discos eles precisam ser defendidos, né? Até meio um pouco bobo assim, até que ponto você precisa defender um disco, mas eu gosto de dar alguns destaques para discos que não são tão comentados, né? E essa banda ela tem os dois primeiros discos vistos assim como, e eles são de fato impecáveis, são os melhores álbuns da banda. Muita gente fala que a banda acabou no segundo disco, que daí pra frente só tem porcaria, eles nem ouvem mais. Mas se esses dois primeiros discos são nota 10, esse aqui é um 8,5, 9 fácil, na minha opinião, claro. Eu tô falando do terceiro disco do Weezer, o Green Album, né? O disco, na verdade, ele chama Weezer, assim como o primeiro, também chama Weezer, só que o primeiro era o conhecido como Blue Album, esse aqui é o Green Album, né? Don't Let Go, Photograph, Hashpipe, Iron in the Sun, são só as 4 primeiras faixas de abertura. O disco é curtinho também, tem 10 músicas, as 10 pra mim são excelentes. Como eu comentei, eu achei esse disco quase tão bom, sim, de verdade, quanto os dois primeiros. O Weezer depois, até hoje ele lança discos interessantes, mas na minha opinião, os discos eles vão do genial ao insuportável, porque o Rivers Cuomo, o vocalista da banda, o gênio por trás da banda, ele é bem eclético, mais eclético do que eu até. E então, em alguns momentos é um rock alternativo, mas às vezes ele consegue colocar uns riffs até beirando o heavy metal, assim, entre aspas, né? Mas também às vezes ele vai para um lado de um pop mais contemporâneo, assim, que definitivamente não é minha praia. Então, como eu comentei, ele vai do genial ao insuportável, mas eu sempre gosto de pegar os discos e pincelar as músicas ali que eu curti e descartar as outras, né? E é isso, então com certeza esse é mais uns bons lançamentos aí, Weezer Green Album. Agora a gente vai para 2002 e eu entendo perfeitamente porque muitas pessoas também têm esse como o melhor disco da banda. É difícil escolher, mas com certeza pra mim também tá entre os meus prediletos. Eu tô falando do terceiro álbum do Queens of the Stone Age, Songs for the Deaf. Mais um daqueles discos brilhantes mesmo. Eu gosto bastante do primeiro e do segundo também. Eu acho que o Queens of the Stone Age até hoje eles lançam bons discos também. O Stoner, eu acho um estilo, na minha opinião, é um estilo um pouco difícil de você quebrar, né? É um estilo que eu gosto de algumas coisas, mas ele é um pouco mais complicado para você sair do estilo. Então o Queens of the Stone Age tenta fazer isso, eles não são mais tão pesados quanto esse disco. Provavelmente esse aqui é o disco mais pesado da banda, eu acredito, né? Dave Grohl tava sentando o peso na bateria ali, se bem que o Queens of the Stone Age sempre teve excelentes bateristas, excelentes músicos, na verdade. Eu gosto do Queens of the Stone Age até hoje, eu entendo porque muita gente não gosta tanto, porque hoje em dia eles fazem um som mais diferente mesmo, né? Meio quebrado assim, mas aqui os caras mandaram ver mesmo, esse aqui é um dos grandes destaques, talvez seja o meu predileto da banda também, Queens of the Stone Age, Songs for the Deaf. 2004, e assim como o Radiohead encontrou no OK Computer, o terceiro álbum deles também, aquele equilíbrio entre o experimentalismo, sons eletrônicos e o rock, eu acho que essa banda também, quando chegou no terceiro disco, eles encontraram um equilíbrio perfeito também entre o som pesado e ao mesmo tempo muita melodia. Eu tô falando do Slipknot, Volume 3, The Subliminal Verses. E com certeza é um dos destaques aí da banda, da discografia da banda, é um dos meus discos preferidos também. Apesar de eu gostar bastante do disco de estreia, que é bem caótico, bem fora de controle mesmo. E o segundo disco, Iowa, que é bem pesado, mas eu também é um dos meus preferidos. Mas aqui, com relação a melodias, os caras estavam na pilha mesmo. Corey Taylor, claro, é um dos destaques inevitáveis do disco aí, porque ele tem a versatilidade, aqui ele tá mostrando bem isso, das partes melódicas com as partes pesadas, eu acho que ele, cara, manda muito bem. E destaques, The Blister Exists, Duality, que foi o primeiro single e é uma das minhas músicas prediletas do Slipknot, Pulse of the Maggots, Before I Forget, que também é um single, The Nameless, que é uma música que eu gosto bastante, eu acho que deveria ter sido um single. Ela tem um vídeo, mas é um vídeo meio ao vivo, então não é necessariamente um single propriamente dito, né? Mas é mais um descasso, eu tô falando do Slipknot Volume 3, The Subliminal Verses. E por hoje é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo aí. Como eu comentei, esses 13 discos é só a primeira parte. Quando eu tava gravando, a lista, apesar de ter 13, ela já ficou pequena, ficou apertada. Quando eu tava gravando ali o 13º, eu falei, puta, já é o último, né? Faltou muita coisa. Eu tenho uma lista com os próximos discos, terceiros discos que vão aparecer nos próximos vídeos. Mas vocês podem deixar nos comentários aí qual disco vocês acham que não pode faltar nos próximos vídeos, se faltou. Então, se faltou algum disco que você gosta muito aí, calma, que eles podem aparecer nas continuações aí. Também deixem nos comentários se desses discos que eu comentei hoje, algum deles é necessariamente o seu predileto dessa banda, né? Ou se tá entre os seus prediletos, quais são os que vocês gostam mais.
E é isso, aproveitando também, já vou agradecendo toda a repercussão que a gente teve com os primeiros vídeos, canal aos poucos crescendo, gente boa chegando. Os dois propósitos principais da criação desse canal o primeiro é falar sobre música boa, né? Rock, sempre priorizando o rock, é óbvio, mas quebrando um pouco os estilos também para falar sobre música boa no geral, para não ficar preso só num estilo também. E o outro propósito principal é fazer amigos, então é trocar ideia, então todos os amigos aí sejam bem-vindos mesmo, mais uma vez, obrigado, tamo junto, Ale Zampieri, esse aqui é o Give Rocks e é isso aí, por hoje é isso, let's rock!